E aí, vamos lá? Acompanhou dia 1, dia 2 agora. Gênesis de 5 a 8. Gente, tem alguns dias que são mais capítulos, tem outros dias que são menos capítulos, mas vamos firme, tá? Então, Gênesis de 5 a 8. Ah, interessante também, eu ia comentar com vocês, eu tenho uma Bíblia em ordem cronológica, tá vendo? Ó, ela é nova versão internacional, ela é em ordem cronológica. Vamos deixar para um segundo momento, mas ela é tão detalhista que ela tem a leitura em ordem cronológica, acrescentando até pequenos versículos. Então, por exemplo, aqui, ó, logo no início, tem João 1, por exemplo, no comecinho, acrescentado em Gênesis aqui. Então é diferente. Aí o projeto para o próximo ano a gente lê Bíblia em ordem cronológica, porque daí tem mais detalhes ainda, tá? Mas a gente vai seguir aqui o plano de leitura que vocês receberam aí, tá bom? Gênesis 5 a 8. Esta é a árvore genealógica da raça humana. Deus criou a raça humana à sua semelhança, com natureza semelhante à dele. Deus criou macho e fêmea e os abençoou, a raça humana como um todo. Aos 130 anos de idade, Adão teve um filho semelhante a ele, física e espiritualmente, e deu-lhe o nome de Sete. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 930 anos e depois morreu. Aos 105 anos de idade, Sete teve Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos, teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 912 anos e depois morreu. Aos 90 anos de idade, Enos teve Cainã. Peraí, agora sim. Ao vivo, né, gente? Apesar de gravado pra você, eu tô aqui ao vivo. Depois Enos teve Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 905 anos e depois morreu. Aos 70 anos de idade, Cainã teve Maalaleel. Depois do nascimento de Maalaleel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 910 anos e depois morreu. Aos 65 anos de idade, Maalaleel teve Jared. E depois do nascimento de Jared, Maalaleel viveu mais 830 anos, teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos de idade, Jared teve Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 962 anos e depois ele morreu. Aos 65 anos de idade, Enoque teve Matusalém. Enoque andava constantemente com Deus. Ah, isso é lindo, né? Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, ele viveu 365 anos. Enoque andava com Deus. Então, certo dia, ele simplesmente se foi, pois Deus o levou. Aos 187 anos de idade, Matusalém teve Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e depois morreu. Aos 182 anos de idade, Lameque teve um filho e deu a ele o nome de Noé, dizendo: este vai nos dar descanso do difícil trabalho de cultivar a terra que Deus amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e depois ele morreu. Aos 500 anos de idade, o Noé teve Sem, Cã e Jafé. Acabamos o capítulo 5 praticamente de genealogia, né? E tem aqui essa parte muito especial que é como se colocasse ali uma centelha de luz em dizer que Enoque andava com Deus e que Deus o levou, né? Capítulo agora 6 de Gênesis, tá? Quando a raça humana começou a aumentar em número, nasciam cada vez mais filhos e filhas de Deus e perceberam que as filhas dos homens eram bonitas. Então passaram a prestar atenção nelas e a escolher aquelas mulheres como esposas. O Eterno disse: não vou permitir que o fôlego da vida fique para sempre nos homens e nas mulheres. Chegará uma hora em que terão que morrer.
De agora em diante, a expectativa de vida deles será de 120 anos. Ó, gente, eu creio que essa é a última vez em que Deus fala sobre expectativa de vida. Então, a gente pode viver 120 anos, tá? Isso foi no tempo em que haviam gigantes na terra e também depois. Eles nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Eram os homens poderosos das antigas tradições, homens famosos. O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo, de manhã até à noite, as pessoas pensavam só no mal, maquinavam a maldade. O Eterno lamentou em ter criado a raça humana. Ele estava muito triste, então ele decidiu: vou me livrar da minha criação que se corrompeu, dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo, pessoas, mamíferos, cobras, insetos, aves, tudo que eu criei. Eu estou triste por tê-los criado. Mas Noé era diferente. O Eterno gostou do que ele viu em Noé. A história de Noé é a seguinte: Noé era um bom homem, era uma pessoa íntegra em sua cidade. Ele andava com Deus, tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E no que dizia a respeito a Deus, a terra havia se tornado um esgoto. A violência estava por toda parte. Deus observava tudo e viu que a situação era muito ruim. Todos estavam afundados em corrupção. A própria vida havia se corrompido. Então disse Deus a Noé: chega, é o fim da raça humana. A violência está por toda parte, eu vou dar um fim a isso. Construa você mesmo um grande barco de madeira, faça compartimentos nesse barco, revista-o com piche por dentro e por fora. Ele deve medir 140 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Faça um teto para o barco, coloque uma janela a meio metro do teto e ponha uma porta na lateral. Faça 3 andares, o de baixo, o do meio e o de cima. Eu farei desabar sobre a terra um dilúvio que destruirá tudo que tem vida debaixo do céu. A destruição será total, mas eu farei uma aliança com você. Entre no barco com os seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Você também deve fazer entrar no barco um casal de cada criatura viva para preservar a vida deles também. 2 de cada espécie de aves, de mamíferos e de répteis. 2 de cada para preservar a vida deles com a sua. Além disso, reúna todo o alimento que for necessário e armazene-o para você e para eles. E Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Vamos para o capítulo 7. Antes, você vê aqui que Deus realmente estava olhando para a terra e viu a maldade no ser humano. E no momento aqui ele decidiu se livrar de tudo, mas ele olhou para Noé e viu ali uma pessoa que era diferente, né? Ele gostou do que ele viu em Noé. Então ele decidiu manter a partir da geração de Noé. Quem sabe a partir da geração de Noé viria uma geração sem tanta corrupção, né? Sem violência. Então ele manteve os animais, manteve alimento necessário para todos, né? E manteve ali a geração de Noé. Capítulo 7. Depois dessas coisas, Deus disse a Noé. E há uma coisa interessante também que eu falo, que é muito interessante, que ele deu as instruções do que Noé deveria fazer. E aí a frase final que eu acho maravilhosa, né? Noé fez tudo conforme Deus ordenou, né? Isso gente, é um detalhe, mas é o detalhe, faz toda a diferença. Depois dessas coisas, Deus disse a Noé: agora entre no barco com toda a sua família. Você é a única pessoa justa no meio dessa geração. Leve para dentro do barco junto com você 7 casais de cada animal puro, macho e fêmea, um casal de cada animal impuro, macho e fêmea, 7 casais de cada tipo de ave, macho e fêmea, para que a sobrevivência deles sobre a terra esteja assegurada. Dentro de 7 dias eu derramarei chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Eu vou dar um fim a todas as coisas que eu criei. E Noé fez tudo conforme Deus ordenou, mais uma vez dizendo aqui, né? Noé estava com 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. Ele, sua esposa, os filhos e a esposa de cada um entraram no barco para escapar do dilúvio. Animais puros e impuros, aves e criaturas que rastejam foram de 2 em 2 até Noé e o barco, macho e fêmea, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. 7 dias depois,
7 dias depois, as águas do dilúvio chegaram. Isso aconteceu no ano 600 de vida de Noé, no dia 17 do segundo mês. As fontes subterrâneas irromperam e todas as janelas do céu se escancararam, e a chuva caiu durante 40 dias e 40 noites. Foi nesse dia que Noé, sua esposa e seus filhos Sem, Cã e Jafé, cada um com sua esposa, entraram no barco. Com eles entraram todos os tipos de animais selvagens e domésticos, todos os tipos de criatura que rastejam e todas as espécies de aves e tudo que voa. Eles se dirigiram de 2 em 2 até Noé e o barco, todos os que tinham fôlego de vida, macho e fêmea de cada criatura, exatamente como Deus havia ordenado a Noé. Então o Eterno fechou a porta. O dilúvio não cessou durante 40 dias e as águas subiram e elevaram o barco bem acima da terra. As águas continuaram subindo, aumentaram muito acima do solo, mas o barco flutuava. O dilúvio avolumou-se até todas as montanhas ficarem cobertas pela água. A inundação atingiu a marca de quase 7 metros acima do topo das montanhas. Tudo morreu. Tudo que se movia estava morto. Aves, animais domésticos, animais selvagens, todas as numerosas e exuberantes formas de vida morreram. Todos os seres vivos morreram, todas as criaturas que viviam em terra seca. Tudo foi exterminado, pessoas, animais, criaturas que rastejavam, que voavam, sem exceção. Apenas Noé e os que estavam no barco continuaram vivos. As águas do dilúvio permaneceram por 150 dias. A gente vai entrar aqui no capítulo 8, mas eu quero falar algo aqui que eu sempre me lembro quando, de todas as pregações que a gente ouviu aí, né, que eu sempre falo, durante a nossa vida tem uma jornada, inúmeras pregações, né, mas eu me lembro especificamente do quão Noé foi puro e o quanto ele foi confiante, o quanto a fé dele moveu ele, o quanto ele foi fiel, leal ao Senhor, né, porque naquela época nunca tinha chovido, né, e Noé decidiu obedecer a Deus, construir uma arca, e as pessoas deviam passar por ele e falar assim: que loucura, que ele tá fazendo, que louco, né? Quem que é esse homem? Então, ouvir a Deus muitas vezes faz a gente fazer coisas assim, que às vezes as pessoas não entendem, porque a revelação veio para nós, né? Nesse caso, a revelação chegou até Noé e ele simplesmente obedeceu, né? Então, imagina quanto tempo para construir aquela arca daquela forma, né, que Deus revelou para ele, porque ninguém nunca tinha feito. Então, assim, extraordinário a fidelidade, a lealdade, a obediência. Quantas coisas a gente pode falar aqui, né, de como foi a atuação de Noé, tá bom? Capítulo 8, a gente vai ler, esse é o último, tá? Então Deus voltou a olhar para Noé e para todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele no barco. E Deus mandou um vento que começou a baixar as águas do dilúvio. As fontes subterrâneas e as janelas do céu se fecharam e parou de chover. Então, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Depois de 150 dias, o pior já havia passado. No dia 17 do 7º mês, o barco desceu sobre a cordilheira de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, os picos das montanhas começaram a aparecer. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que havia posto no barco. Ele soltou um corvo, mas a ave ficou indo e voltando, esperando que as águas do dilúvio secassem. Depois ele soltou uma pomba para verificar as condições do dilúvio. Ela também não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. Ele esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Ela voltou ao entardecer, mas trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que o dilúvio estava chegando ao fim. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez, mas dessa vez ela não retornou. No ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do 1º mês, as águas do dilúvio haviam secado em definitivo. Noé abriu o teto do barco e pôde ver a terra seca. No dia 27 do 2º mês, a terra estava completamente seca. E Deus disse a Noé: saiam do barco, você, sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um deles. E leve junto com você todos os animais que estavam em cativeiro, aves, mamíferos e criaturas que rastejam, toda aquela riqueza de vida, de modo que possam reproduzir-se na terra. Noé desembarcou com seus filhos, com sua esposa e com a esposa de cada um dos seus filhos. Depois deles, todos os animais, criaturas que rastejam, aves,
Todos os seres vivos da face da terra saíram do barco, família por família. Então Noé edificou um altar para o Eterno. Ele escolheu animais e aves puros de cada espécie e os apresentou como ofertas queimadas sobre o altar. O Eterno sentiu o doce aroma e disse consigo mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Sei que há muito tempo eles têm essa inclinação para o mal. Mesmo assim, nunca mais vou exterminar os seres vivos como acabei de fazer, pois enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite nunca deixarão de existir. Ai, que maravilhoso! O que mais me chama a atenção de tudo aqui é a sensibilidade de Noé, a obediência, né, de edificar o altar para o Eterno, de escolher os animais puros, a melhor oferta e apresentar sobre o altar, né? Então aqui diz: o Eterno sentiu doce aroma, e baseado nessa atitude de Noé, né, Deus então diz que nunca mais ele vai amaldiçoar a terra. Eu tenho absoluta certeza que o coração do Noé, a obediência de Noé levou a essa resposta do Senhor. Tá bom? Terminamos aqui então o segundo dia. Se você quiser ir grifando assim como eu tô fazendo, ó, deixa eu te mostrar como é que eu tô fazendo. Dia 1 e dia 2, ó. Tô grifando aqui, ó, tá vendo? E vamos que vamos, 365 dias lendo a Bíblia em ordem cronológica.